Boa tarde, eu sou Ana Flávia e você acompanha agora a ABCD News Entrevista. Nos dias de hoje é possível educar seguindo os preceitos da religião cristã? Bom, uma das instituições de ensino mais tradicionais do Brasil e da região do ABC segue este caminho como base para o aprendizado da vida. Para falar mais sobre o assunto, o ABCD News Entrevista de hoje recebe o diretor do Colégio Adventista de São Bernardo do Campo, Heber Ferreira. Heber, seja muito bem-vindo e obrigado pela participação. Obrigado por estar aqui, tendo esse privilégio de falar um pouco da educação adventista. Vamos bater um papo bem agradável hoje, Heber. Bom, para começar, para que o nosso telenauta participe também mandando sugestões, perguntas através do nosso linha ao vivo, gostaria que você falasse mais sobre a sua formação. Eu sou formado em pedagogia, com habilitação em administração escolar, e também fiz MBA em gestão de administração e marketing. Como que você chegou até o Colégio Adventista? Desde quando que você trabalha no Colégio Adventista? Assim que eu me formei, eu fui ser professor. No próprio colégio? Na rede adventista, numa das nossas unidades no Capão Redondo. E nesse período eu fiquei lá 4 anos como professor, depois assumi a vice-direção de uma escola em Jardim Utinga, aqui em Santo André. E aí fui trabalhando em diversos lugares diferentes na área administrativa. No Rio Grande do Sul, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, em Goiás eu dirigi a rede do estado, tive também em Pernambuco, Alagoas e agora estou aqui. Como professor, na verdade, você lecionou por um grande tempo. Como que é ser professor no Brasil hoje em dia? Como que você vê isso? Quando eu comecei era bem melhor que hoje, né? Era mais tranquilo. Hoje tem várias situações que complicam o trabalho do professor, né? Se o professor não está antenado com as tecnologias, ele tem dificuldade de transmitir o seu conteúdo para o aluno. Também hoje, com a legislação muito permissiva, acaba o aluno não tendo muito respeito com o professor. Por outro lado, depende também da filosofia que a escola tem, né? Então, nós procuramos ter uma filosofia com disciplina, com os princípios fundamentais da Bíblia, que é o amor ao próximo, né? Então, isso ajuda também o trabalho do professor. Bom, seguindo aí a sua linha de raciocínio, Heber, e qual que é a principal política do sistema aí do Colégio Adventista? Nós trabalhamos com a formação integral do aluno, não período integral, né? A formação integral ela consiste em a educação de conhecimento intelectual, mental, também a educação física, né? O exercício físico nós valorizamos muito. E também a formação espiritual, né? Que o ser humano foi criado por Deus e que ele tem esse anseio de Deus dentro do seu ser. Então nós passamos isso aos nossos alunos, destacando o amor a Deus, o respeito a Deus, o amor ao próximo e o respeito ao próximo. Bom, aproveitando que eu fiz a pergunta sobre a principal política do colégio, eu vou ler aqui a pergunta da Mariana de São Caetano do Sul. Ela pergunta: os alunos da escola adventista respeitam os costumes da religião adventista? Bem, nós somos uma instituição religiosa, mas não fazemos doutrinação. Né? O que nós partilhamos são as coisas exaradas na Bíblia, que são comuns a toda a religião, como eu já coloquei aqui. O amor a Deus, o amor ao próximo, respeito ao cidadão, ser um cidadão de valor. Por exemplo, na nossa unidade, hoje, nós temos 15% dos nossos alunos são adventistas. Os demais, 85%, são de diversas religiões, alguns até sem religião, que procuram a nossa escola exatamente porque os pais querem que os filhos aprendam um pouco sobre a espiritualidade, que tenham uma disciplina, Deus, né? que tenha essa ligação com Deus. Então, eles não estão vinculados à doutrinação da Igreja Adventista. Bom, a Gabriela Tavares pergunta: sinto que os colégios de hoje não dão a devida importância à religião na vida social da criança. O Colégio Adventista preza por isso? Olha, desde o jardim, os alunos têm aula de religião, né? E nós trabalhamos muito com as histórias bíblicas, com músicas infantis cristãs, que enfatizam os pontos da honestidade, do valor à vida, não violência,
que é exatamente o que nós sentimos falta na sociedade hoje. Então, a criança que passa pela escola adventista, ela ganha valores independente da denominação que ela frequente. Bom, Heber, você como educador, o que você acha da internet e os serviços de educação online? Você acha que realmente ajudam na formação de alunos esses serviços? A nossa instituição, nos 2 últimos anos, ganhou um prêmio no Mercosul de tecnologia no ensino. Então, é uma instituição que hoje utiliza lousa digital. Nós temos o netbook, que é usado semanalmente na sala de aula, e nessa lousa digital o professor tem acesso à internet, nos netbooks o aluno tem acesso à internet. Então, nós entendemos que a tecnologia atual são recursos, ferramentas para que o professor possa ensinar de uma forma melhor. Porque na sua casa, o aluno tem todo o parâmetro tecnológico. Aí nós não podemos chegar na sala de aula e usar apenas o giz e a lousa. Nós temos que seguir o que a modernidade oferece de recurso. E nós usamos isso da melhor forma possível para que seja uma ferramenta a mais para o professor ensinar e passar o seu conhecimento aos alunos. Heber, atualmente, quantos alunos existem matriculados no Colégio Adventista? Olha, nós somos uma rede mundial, né? Que já está há 115 anos no Brasil. E elas são divididas em regiões. Então, a região a que eu pertenço, ela tem a sede no Brooklyn, são 14 unidades, nós estamos hoje com 13.500 alunos. Tá? Na nossa unidade aqui em São Bernardo, nós estamos com 810 alunos. Tá certo. O Fabrício Almeida, ele pergunta, como não influenciar na opinião religiosa da criança? Veja, isso depende da família. Né? Depende da educação uma coisa que nós temos convênio com instituições religiosas e nós temos filhos de pastores que frequentam a nossa escola exatamente por causa disso. Né? Então, o aluno recebe na sua casa, na sua igreja, uma formação doutrinária. Né? E ele recebe na escola aquela formação de valores, que ele recebe em casa e na igreja. Então ele aprende por exemplo, que ele não pode matar, que ele não deve furtar, que ele tem que respeitar o que é dos outros. E isso ele recebe na escola também. Enquanto na igreja dele, A, B ou C, ele recebe uma doutrina, isso na escola nós não tratamos se isso está certo, se está errado, se é diferente da nossa visão ou não. Nós tratamos dos valores que ele recebe em casa e na igreja dele. Então, por isso não tem essa divergência de opinião. Por outro lado, se a família quer conhecer mais a fundo, aí existem outros mecanismos. Né? Nós temos um capelão na escola que faz atividades na escola, mas que também pode atender a família em casa. Então, por exemplo, a pessoa não tem nenhuma formação religiosa e o filho começa a trazer para casa os valores, as histórias bíblicas, as histórias de Jesus, e de repente os pais não sabem conversar com a criança sobre aquilo. Então ela pode pedir para a escola fazer uma visita do pastor, do capelão da escola, pode pedir material de apoio e eles vão estudar, vão ler aquilo e assim poder compreender o que a criança está falando. Né? E Heber, quais são as principais, falando em atividades, dos alunos no colégio? A escola é muito dinâmica, é muito viva. Né? Além do dia a dia da sala de aula, da transmissão de conhecimento exigido por lei para que o aluno possa seguir as séries em diante, eles também têm outras atividades. Então nós temos as capelas culturais, capelas que são de fundo espiritual. Por exemplo, se fala, por exemplo, que acharam a Arca de Noé. Então você entra no YouTube, você entra em reportagem de TV, você vê documentários sobre isso. Então nós discutimos isso com o aluno. Então fala-se sobre drogas. Então nós levamos recentemente a equipe de uma rádio aqui de São Paulo, que faz um trabalho nas escolas, estiveram fazendo uma capela lá para os nossos alunos de 6º ao 9º ano. Nós tivemos a visita do Greenpeace falando sobre o meio ambiente nessas capelas. Temos também as atividades culturais, eventos como Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, os eventos esportivos. Nós participamos de uma competição da rede que acontece todo ano em Hortolândia. Nossa escola no nível fundamental foi a primeira colocada, com nossos alunos trazendo 11 medalhas. Nós temos no segundo semestre um evento de conhecimento, onde
provas de matemática e português, sendo que no ano passado nossos alunos trouxeram 11 medalhas. Então, isso assim para citar algumas coisas. Sem falar da parte social, que também ele se envolve. Né? Nós fizemos uma passeata em agosto do ano passado aqui em São Bernardo sobre o uso do cigarro, né? Onde os alunos trocavam uma maçã por um cigarro, então recolhia o cigarro e dava uma maçã para a pessoa, e ao mesmo tempo convidava para um curso que nós oferecemos de como deixar de fumar em 5 dias, em agosto do ano passado. Esse ano tem... Então nós temos uma previsão de fazer em agosto também o mesmo curso. Bem bacana. Né? E Heber, aproveitando aqui a pergunta do Fábio, ele não fala de onde é, como que é feito para que o aluno ingresse aí no colégio adventista? É muito boa essa pergunta, porque no começo desse ano, em março, ainda nós estávamos recebendo procura para as séries deste ano. Porém, nós não tínhamos vaga quase nenhuma série, porque a nossa escola tem sido procurada com muita antecedência. Então, nós colocamos uma faixa que nós não tínhamos vaga e estamos reservando para 2012. Tinham vagas remanescentes ou não? Não. Então, quando tinha alguma série que tinha vaga, nós encaixávamos o aluno. Mas as que não tinham, e a maioria delas, então fazia reserva para 2012. Então, nós fechamos a semana passada, antes do feriado, com 140 reservas. Então, para 2012, que serão feitas as matrículas agora no mês de agosto. Então, hoje, nós, do 5º ano ao 9º ano, nós não temos vaga. Só a lista de espera. Então não adianta procurar achando que... Então, para as outras séries nós devemos ter umas 20 vagas. Agora, então, mas o processo... no ano não tem mais. Praticamente não temos. Haverá vaga se houver, por exemplo, aluno da nossa escola que ou foi reprovado ou mudou de cidade, vai mudar de escola. Então aí essa vaga vai ficar para quem está na lista de espera. Bom, o Jorge Sampaio, ele também não fala de onde, ele pergunta: o valor da mensalidade é muito alto? Tem concurso de bolsas? Nós não trabalhamos com concurso de bolsa. E a nossa mensalidade, nós sempre olhamos o mercado. E nós não temos um preço acima do mercado. Geralmente, nosso preço, se não é igual ao próximo, ele é abaixo. E acontece, às vezes, até na mesma região nossa, ter escolas com um valor muito alto, que o aluno chega lá e eles já dão 45% de desconto. Então, nós não trabalhamos dessa forma. Né? Nós temos um valor e nós temos convênio com algumas escolas, por exemplo, escolas de educação infantil que não tem continuidade, vindo para a nossa escola nós temos um desconto para essas escolas conveniadas. Nós temos convênio com algumas denominações que a igreja nos procura para fazer convênio, outras denominações, então nós demos um desconto para essas, e às vezes algumas instituições, algumas empresas. Nós não trabalhamos com o concurso de bolsa, mas por outro lado, como nós somos uma instituição filantrópica, nós oferecemos bolsa de acordo com a legislação federal. Então a pessoa precisa provar carência, e hoje essas bolsas elas estão preenchidas com os nossos alunos. Nós só vamos concedendo novas bolsas quando o aluno se forma, e aí abre novas vagas ou sai, porque às vezes o aluno não consegue acompanhar e aí ele acaba, às vezes não desistindo, mas ele vai até o final, mas ele acaba reprovando por falta de pré-requisito. E aí a bolsa não se repete. Às vezes ele procura outra instituição mesmo, e aí essa bolsa que ficou vai para outro aluno. Bom, Heber, a Thalita do Parque São Lucas, em São Paulo, ela pergunta: para fazer parte do corpo docente do colégio, o que é preciso? Tem algum requisito para se ingressar em um colégio? O grupo, ele muda muito pouco. Nós temos assim pouca rotatividade, e nós temos a nossa central, que é a que eu falei, que fica no Brooklyn, que faz a captação de professores, mas isso é feito através de currículo, envio de currículo, pode deixar na nossa unidade ou pode enviar para o e-mail, e nós repassamos para a central, porque são 14 unidades, de repente a pessoa que está ouvindo mora em outra região e pode ser aproveitada numa outra escola. Mas basicamente primeiro meio é o currículo. Depois, é uma exigência no caso seletário. Depois chamado para uma entrevista, às vezes tem teste psicológico, uma simulação de aula. Tá certo. Bom, Maria da Costa, ela pergunta: tem berçário? Até que ano? Que ano vocês atendem faixa etária?
Nós, varia de unidade para unidade. Nossa unidade atinge do Jardim 1 em diante, alunos que estão com 3 anos para frente. Até a conclusão. Isso, no nosso caso, na nossa unidade de São Bernardo, até o 9º ano do ensino fundamental. Os alunos que se formam e querem continuar na rede, eles vão para Santo André ou São Caetano. Tá. Bom, para finalizar aqui a participação do Linha ao Vivo, vou fazer a pergunta da Raquel Andrade. Ela pergunta: para os alunos do ensino médio que já têm uma opinião e personalidade formadas, é mais difícil a inserção destes jovens nos preceitos da Bíblia? Você acha que existe a dificuldade de ensinar o caminho da Bíblia, ou seja, para adolescentes que, né, têm um pouco a mente meio aberta? Mesmo para quem já tem a mente formada dentro de uma denominação religiosa ou dentro dos preceitos bíblicos, na fase da adolescência é um período de questionamento, né? Então, ele vai questionar também isso. Então, não tem uma regra geral, né? Mas o adolescente é questionador por natureza. Então, ele questiona também os preceitos bíblicos, mesmo se ele tenha sido formado nessa fase. E eu já vi muitos casos de adolescentes que abandonaram a fé nessa fase e que retornaram depois. Né? Por quê? Por causa da base que tiveram. Então, na adolescência, ele pode procurar, mas tem que ser uma iniciativa dele. Quando é criança, o pai pode encaminhar, leva para a igreja, ensina em casa, coloca numa escola cristã, mas na adolescência torna-se mais difícil. Ele tem que querer. Se ele não quiser, torna-se mais difícil. Tá certo. Bom, professor, obrigado pela sua participação. Agradeço aqui pelo bate-papo. Se você quiser passar o telefone para quem quiser saber mais sobre o Colégio Adventista, site, fica à vontade. Ok. No telefone 4127-4877. O nosso site é www.saobernardo.ea, que é de Escola Adventista.org.br. E também pode enviar questionamentos pelo e-mail São Bernardo, sem o tio, né? São São Bernardo, @paulistana.org.br. Tá certo, então. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Bom, é isso aí. A BCDnet News Entrevista fica por aqui. Tenham todos uma excepcional tarde e até amanhã com mais convidados.